porque vocês vão estudar e não vão se esquecer do que eu estou falando. Para quem já sabe, ótimo. Próximo item da questão que a gente tem aí, vamos ver. Explicitam-se, estou aqui. Explicitam-se relações de sentido entre os termos, preservando a coerência. Então, explicitar é deixar claro, colocar aí no texto, né? Relações de sentido entre os termos, preservando a coerência e a correção gramatical do texto, ao substituir o efeito por um dos efeitos dessa redução. Ele quer esta substituição aqui. Então, vai lá em cima comigo. 20 anos depois, tal fenômeno praticamente ausente dos debates econômicos resultou noutra tendência. Está lá. A redução da população mais jovem. Certo? Aí ele quer que nós troquemos. Um dos efeitos dessa redução, tá aí a troca, tem sido, ó o verbo aí, uma menor pressão por empregos. Então vejam lá. Ele pôs, o efeito tem sido uma menor pressão por empregos, o que vai levar a aumento dos salários reais, não é isso? Bom, muito bem. Ele continua depois do texto, porque veja, se o autor põe o efeito, não é um só? É. Se eu ponho um dos efeitos, quer dizer que houve mais de um efeito e eu estou me referindo a um apenas. Então, para eu saber se as relações de sentido se explicitam nesse texto aqui, né, preservando a coerência, porque a correção gramatical eu já vi que tem. Vou mostrar por quê. O efeito não é o sujeito do tem sido, é um sujeito singular. O efeito é ele. E o verbo ter está sem acento aí. Olha que coisa linda, tá certo? Olha lá. Então, gramaticalmente não vai haver problema algum. Eu só preciso ver agora as relações de sentido para preservar a coerência do texto. Então eu vou continuar a ler para ver se realmente eu posso pôr um dos efeitos. Então ele diz que um dos efeitos tem sido uma menor pressão por empregos. Ó, uma menor pressão por empregos. Esse é um efeito. Menor pressão. Tá aqui. Aí ele continua. O que vai levar a aumento dos salários reais. Então, essa pressão por empregos gera um outro efeito. Hoje nós estamos com o negócio do gerar, não é isso? É. Gera um outro efeito. Qual que é? O aumento dos salários reais. Só neste período eu tenho dois efeitos dessa redução da população mais jovem. No primeiro momento, uma redução da pressão por empregos, e essa redução causa um outro efeito, que é o aumento dos salários reais. Então, em verdade, se nós colocarmos um dos efeitos aqui, vai deixar esta ideia mais clara. Porque do jeito que ele coloca, você tem a impressão de que existe um efeito só, e no próprio período nós temos dois. Porque esse o quê? É bom prestar atenção a esse o quê? Retomou o que foi dito antes e diz que isso que foi dito antes é que vai levar a aumento. Ele trabalhou com causa e consequência. Vejam bem, a redução da população mais jovem é o motivo de haver uma menor pressão por empregos, certo? Olha lá, então essa redução é motivo para esse efeito aqui. Aliás, a palavra efeito já diz aquilo que eu falei para vocês, né? A menor pressão por empregos. Olha lá o efeito. Veja bem, aí ele vira a causa de um outro efeito. Qual que é? Levar ao aumento dos salários reais. Certo? Se vai levar, vai gerar um outro efeito. O verbo levar dá essa ideia pra gente. Tá bom? Ó, coisa linda, trabalhar com causa e consequência. Ele acabou de fazer uma questão que trabalha com o sujeito, o comportamento do verbo ter, e ainda com a ideia de causa e consequência, para você perceber que há mais de um efeito aí. Fechou a questão? Então, essa daqui é verdadeira. Certíssima. Vamos para outra. Não, né? Não mudei. Agora mudei. Vamos lá. O efeito tem sido... Deixa eu primeiro ver o que ele pediu, que é muito mais prático, né? Alteram-se as relações de sentido. Presta atenção a esses comandos aí. No período sintático, mas preserva-se a coerência textual e o respeito às regras. Então, mantém a correção gramatical, não é isso? Preserva-se a coerência textual. Respeito às regras. Então, fica tudo certo. Só vai alterar, certo? As relações de sentido. Ao retirar o pronome do termo o que, tá aqui. Acontece o seguinte, essa questão é fogo.
Eu acho ela fuga. Por isso, porque ela é polêmica mesmo, do meu ponto de vista. Vejam, esse o e esse que no meio do texto, como a gente acabou de ver ali atrás, tá aqui, ó, eu repeti, ó. O efeito tem sido uma menor pressão por empregos, o que, tá indo, tá? Vai levar a aumento dos salários reais. A ISAF adora trabalhar com esse o que, né? Já que nós estamos em área fiscal, se vocês vierem a fazer uma prova da FCC ou da GV, é a mesma coisa. Eles adoram esse o que. Aí o que acontece aqui é o seguinte, quando esse tipo de construção acontece no meio do texto, certo? Não é para fazer a pergunta, o que você está fazendo? Que daí já é pronome interrogativo, né? Está fazendo pergunta, é outra coisa. Mas quando tiver esse tipo de emprego, que aparece muito nos textos, a gente usa muito, já grava aí na sua cabeça, já põe na sua cabeça isso. Esse que é pronome relativo, sempre. E esse ozinho aí é o chamado pronome demonstrativo. Ele tem valor de aquele e de aquilo, né? Antes do que, certo? Em outras composições ele ainda pode ser trocado pelo isso, tá? Então o de modo geral, o o quando pronome demonstrativo pode ser substituído pelo isso, aquele, no singular ou no plural, e o aquilo, certo? Isso é uma propriedade do o, tá vendo? Pronto, uma propriedade do o. Ele me fez escrever de trás para frente, ficou tudo tremidinho, né? Então, o que ele quer aí? Que a gente retire o pronome. Então, por que eu falo que ela é polêmica? Põe na sua cabeça que esse o é demonstrativo e esse o é relativo? Ótimo, põe na sua cabeça. A gente vai ver várias vezes. Aí, o que acontece, ó? O que o examinador está falando pra gente? Pra gente retirar o pronome, não é isso? Então, assim, quando ele pediu para retirar o pronome, eu entendi que era para retirar o o. Mas vocês vão de convir comigo que a pessoa poderia ficar em dúvida. Qual que é o pronome que eu vou retirar? O ou o que? Não poderia dar essa dúvida? Poderia. Eu achei que a questão ficou mal formulada. Mas, enfim, eu já até coloco em aula para vocês entenderem onde ele quer chegar. Porque a gente entender é uma coisa, ele se expressar bem é outra, certo? Ele mandou retirar o pronome do termo o quê? Ora, ele devia ter mandado retirar o pronome ou então que ele falasse, né? Retirar o pronome demonstrativo do termo o quê? Já seria uma dificuldade, a pessoa já teria que saber que esse o é o demonstrativo. Entendido? Então, veja lá. Se nós retirássemos, nós alteraríamos as relações de sentido, mas preservaríamos a coerência e também as regras gramaticais. Vamos ver. O efeito tem sido uma menor pressão por empregos, que vai levar a aumento dos salários reais. Ele tem toda a razão. Isso aqui é verdade. Esse o como demonstrativo, ele faz assim, ó, ele pega toda essa frase que veio antes aqui e substitui. Ele pega esse ozinho, pega tudo que veio antes e substitui, resume tudo naquele o. Aí o que, como ele é um pronome relativo, a gente acabou de relembrar como é que faz para entender, ele equivale ao o qual, porque ele vai retomar o termo antecedente, como a gente viu nos exemplos, que o que foi retomando as frutas, depois retomou, não me lembro qual outro termo, mas um termo masculino singular, o cartaz, o qual, não é isso? Então veja que ele retoma o termo antecedente. E aí nesse sentido, o que acontece, ó? Esse o estaria retomando tudo isso aqui. Se a gente tira esse o que esse que faz? Ele retoma o termo antecedente. É isso que ele faz. Aí ele vai fazer assim, ó. Ele vai poder pegar, lembra que a gente viu na outra aula. Olha, esse por acabou relacionando empregos à pressão, não acabou? Acabou. Então eu posso ver isso, ó, uma menor pressão por empregos, tudo junto. Eu posso ver isso tudo junto. Aí esse que ser um pronome, ele pode tanto retomar a pressão como retomar empregos. Tanto faz. Você, leitor, tem que definir pela coerência o que foi que ele retomou. Nesse caso aqui, quando o autor pôs esse o, ele deixou bem clara a relação. O efeito tem sido uma menor pressão por empregos. E tudo isso aí, certo? Vai levar a um aumento dos salários reais. Tá vendo? Só que se a gente pusesse só o vai levar, não daria essa relação. Se ele tivesse colocado isso vai levar ao aumento dos salários reais, perfeito. Aí fica essa ideia do aquilo que, né? Ou aquele que. Só que
Fica quebrada a relação. Então, de qualquer maneira, o que interessa você saber é que esse o retoma tudo que está dito antes aqui, e aí vem o que e retoma o o, certo? Eu tirei o, tirei esse o que retomava tudo antes. Esse que só vai retomar o último termo aqui, o último termo maior, uma menor pressão por empregos. Então, se ele pode se referir à pressão a empregos, por lógica, esse que retoma apenas pressão por empregos, que vai levar, tá vendo? Uma menor pressão por empregos, essa menor pressão vai levar a aumento dos salários reais. Perfeito. Dá na mesma para a coerência do texto, porque no fim o efeito é essa menor pressão por empregos, não é isso? Que é o que o retomou, tá certo? Então é por isso que esse item é verdadeiro. Tudo bem? Deu para entender? Só mudou as relações de sentido por conta disso, porque o puxaria tudo e o que puxou só o último termo aí, tá certo? Muito bem, olha que raciocínio foguete que a gente pegou aí, mas é para aprofundar o que a gente já viu na aula, certo? Para aprofundar. Muito bem, esse daqui era o último item que eu tinha de questão aí, não é verdade? Porque agora acho que já entra concordância, já vamos entrar com concordância, vou até confirmar aqui. Agora é dever de casa, esse dever de casa a gente já fez. Não, a gente já fez, a gente vai entrar em concordância agora. Então, enquanto ele coloca lá o material para mim, nós vamos aqui bater um papinho. Olha, a gente vai ver concordância nominal, vamos começar hoje, depois concordância verbal. Para quem estiver preocupado com programação, eu sei, como nós temos uma comunicação muito distante, eu aqui, você lá, não sei aonde, às vezes fica difícil perguntar e dá uma diferença na programação. Eu previ essa diferença, viu, gente? Eu já previa. Por isso que eu fiz algumas repetições na programação, que eu já previa. Porque eu estou também, além de tudo, eu estou dando uma reformatada aqui para ele ficar mais legal. E aí eu já previ, então vocês fiquem tranquilos que tudo vai dar certo. E como eu falei, a gente vai começar com concordância. Para eu começar com concordância nominal e concordância verbal, eu precisava ter visto com vocês aquilo que a gente viu em morfossintaxe. Mas eu também preciso que vocês se lembrem de alguns conceitos sintáticos. Então o que eu fiz? Eu integrei, estou fazendo uma integração entre a análise sintática, termos da oração, funções das orações, mais essa parte de concordância nominal e verbal. Então, nós vamos ver agora alguns princípios de construção, se bem que eu já vou adiantando, vocês vão vendo que eu faço isso sempre, isso é uma mania que eu tenho. Eu adianto algumas informações, depois eu vou lá e ponho na teoria outra vez. Isso eu faço sempre, que assim você vai reforçando o seu raciocínio. Quando você pegar uma questão prática, você não fica com aquela ideia de que a matéria ficou tão distante da questão, porque essa é a impressão que a gente tem. Aquela professora explicou, mas eu pego a questão, parece que eu não expliquei nada, né? Parece que ela não falou nada para mim. Dá essa sensação, mas é porque vocês não estão sabendo encaixar ainda. Mas vão acompanhando comigo e resolvendo uma questãozinha ou outra na aula, eu vou ajudando vocês a encaixarem os raciocínios, tá bom? E aí eu vou ensinando como fazer isso. Então, vamos lá. A gente tem aí os princípios da análise sintática, já vai aparecer para vocês na tela. Apareceu, olha aí. Frase, oração, período. Então, vamos lembrar da diferença disso aqui, ó. Primeiro conceito, de frase, oração, período. Conceito aqui, ele voltou. Conceito aqui é o seguinte, ó. Não tem importância, vai voltar já. Eu já vou explicando para vocês. Frase, gente, é qualquer enunciado que tenha sentido. Qualquer enunciado que tenha sentido é considerado frase, certo? Vocês já não ouviram a frase assim, ó? Since. Vocês já ouviram uma coisa assim, não ouviram? Since. Ó. Já ouviram, sim. Tanto é que quando a pessoa fala since, você sai de ladinho e deixa ela passar. Não é assim? Ah, vocês já escutaram. Quando a gente fala assim, esse since, o que a gente está falando na verdade? O que as pessoas estão falando nessa hora? Deixe-me passar, por favor, não é isso? Então, dê-me licença, por favor. Então, esse sense é o restinho da licença, né? Porque o resto o pessoal já não fala mais. Então, veja bem. Então, quando a pessoa fala sense, já tem sentido para você, não tem? Se já tem sentido, é frase. Se existe verbo, se não existe verbo, isso também não importa. Aquele velhinho que passa na rua e fala assim para você, dia, ele tá com preguiça de falar tudo, né? Ele fala, dia, não fala assim? Fala. Então, veja bem, o que ele está dizendo? Bom dia, não é isso? Bom dia. Tem sentido, não tem? Se tem sentido, com verbo ou sem verbo, é frase. Aí já vai aparecer o material de novo para vocês, confirmando exatamente o que eu falei, certo? Então, a gente tem lá, frase é todo enunciado com sentido, haja nele verbo ou não. Então, tem lá, bom dia, é frase, como eu disse para vocês. Compre o que eu quero,
Mesma coisa. Não importa que haja dois verbos aí, que foi isso que eu fiz, tá? Vamos ver se a caneta ele segura agora. Ele não tá segurando, ó. Precisa pôr. Então, mesmo que haja dois verbos, né? Compre o que eu quero. Há dois verbos aí, duas orações, não tem importância. É frase de qualquer maneira. É frase de qualquer maneira. Testa você mesmo, clica a caneta. Vê se ele fica. Aí. Que é isso que tá dando problema. Então, aí que acontece é o seguinte. Para haver oração, frase, a gente entendeu? Qualquer enunciado com sentido, haja nele verbo ou não. Certo? Agora, para ser oração, vocês viram que a nossa preocupação na hora de dividir o período, que eu coloquei para vocês ali nos exemplos, né? Aparecia o período e eu falava assim, onde estão os verbos? Locução verbal, vão achar verbo, locução verbal. Porque para cada oração que eu encontro, eu tenho de ter uma formação verbal. Seja em forma de locução ou não, tem que ter verbo. Então, havendo verbo, existe a oração, certo? Então, veja bem, nesta frase, compre o que eu quero, há dois verbos. O verbo comprar e o verbo querer. Então, se existem os dois verbos, é porque nós temos aí o que a gente tem? Um período composto, não é isso? Aí, agora ficou bonitinho. Aí a gente tem um período composto, certo? Então, vai aparecer na tela para vocês, agora vai mesmo. Olha lá, apareceu. Eu já vou aproveitar para falar do o quê. Vamos encaixar, que tá tudo no esqueminha aqui. Olha lá o que a gente fez agora há pouco, aquele o quê. Assim, ó. Compre o que eu quero. Eu quero que vocês façam isso. Quero que vocês façam isso no material. Então, bom dia, a gente já entendeu que é frase sem verbo mesmo. A gente até pode chamar de frase nominal. Certo? E aqui todo esse conjunto nós podemos chamar de frase verbal. Certo? Olha lá, frase verbal. Bom, muito bem. Então, o que eu quero que vocês entendam aí é assim. Apareceu esse o e esse que no meio do período, é sempre bom você lembrar que entre eles vai uma barrinha. Porque vejam só a oração. Compre, estou mandando. Olha lá, imperativo. Compre. E esse o é compre aquilo. Compre aquilo. E aí o que vai lá e retoma esse aquilo, ó. Que eu quero. São duas orações distintas. Certo? Eu combinei com vocês que esse o é um demonstrativo, grava isso. Só vai gravando por enquanto que tá ótimo. É um demonstrativo e esse que é um pronome relativo. Agora a gente vai entendendo. Eu falei para vocês na outra aula que o relativo tem esse nome porque ele mantém relação com o termo antecedente. É o que está acontecendo aqui. Esse que está retomando esse o para poder fazer a continuidade da oração lá na frente. Até disse na aula passada que esse que lembra um pronome pessoal, certo? E aí é o seguinte, quando tiver o que, você nem precisa pensar nisso. Você já sabe que um é demonstrativo, o outro relativo. Esse que, nesse caso, né, ele tem o sentido desse o. Ou seja, o sentido, neste caso, de aquilo. Certo? Olha lá, isso aqui está no nosso raciocínio. Então, vejam que essa oração aqui continua sendo uma oração subordinada adjetiva. E esta aqui, ó, compre aquilo, continua sendo uma oração principal. Estamos entendendo o exemplo do o quê? Eu espero que sim, porque é ótimo entendê-lo. Muito bem. Aí nós falamos que oração precisa ter verbo. O que eu fiz? Peguei esse bom dia aqui, que era uma frase nominal, e transformei agora numa frase verbal. Aqui nós também podemos chamar de oração. E também podemos chamar de oração absoluta. Por quê? Porque só existe um verbo e pronto. Olha lá. Tenha um bom dia. Já deu uma oração. É uma só, um verbo só, coisa linda. Entendido? Muito bem. Então, vamos caminhar. O período. O período, vocês estão vendo aí que uma frase pode ser um período, pode ser uma oração. Então, vejam que o período pode ser. Só que o período traz uma diferença. Ele pode ser simples, como ele pode ser composto. E eu marquei para vocês exatamente o que eu expliquei na resolução dos exercícios. Período é todo enunciado encerrado por um ponto que o finalize. E eu coloquei quais são eles. O ponto final, exclamação, interrogação, às vezes reticências, ponto e vírgula não. Porque muita gente pensa que ponto e vírgula encerra a oração, ou encerra período. Não encerra, não finaliza. Certo? Bom, o período simples é aquele que tem uma oração
Então é a mesma coisa que dizer período simples, é a mesma coisa que dizer oração absoluta. Então aquela tenha um bom dia é frase verbal que tem verbo. É oração absoluta e ao mesmo tempo é período simples, certo? Muito bem. E o composto é aquele que tem mais de uma oração. E aí, veja bem, isso aqui pode ser frase e isso aqui também. Que basta ter sentido é frase, ok? Agora eu quero que vocês me digam. Eles falam com papagaio. Isso aqui é um período simples ou é um período composto? Bom, a professora que pegou essa pergunta agora foi bacana, que foi fácil pra caramba, né? Olha lá, eles falam com papagaio, só existe um verbo, fechou. Período simples, pois é, fechou nada. Pelo seguinte motivo. Quando a gente diz eles falam como papagaio, aqui na frente não fica subentendido o verbo falar? Olha lá, eles falam como papagaio fala. Se deixou isso aí subentendido, então vejam só o que acontece, a gente tem que contar como oração. E esse como vai ser um conectivo, assim. Eles falam uma oração. Como o papagaio fala, é uma outra. Esse como, neste exemplo, é uma conjunção subordinativa, que dá pra gente a ideia do quê? Uma coisa que vocês sabem. Comparação. Essa oração aqui é uma oração de comparação. Se a comparação é subordinada adverbial. Olha lá, vou fazendo vários exemplos, até entrar na cabecinha de vocês. Certo? Olha lá. Comparativa. Que a gente tem uma comparação. E essa daqui é a oração principal. Tá vendo? Como eu falei, não deixa ninguém esquecer do que eu falo antes, né? Português é uma coisa só. Não adianta você falar assim, ó, hoje eu só estudei período composto, como se você não tivesse visto o simples junto. Claro que tá vendo junto, você tem que dividir as orações, não é? Você tem que achar as orações dentro dos períodos, logo uma coisa leva a outra, certo? E aí vejam que com o resultado disso tudo, com esse raciocínio, é que mesmo que o verbo esteja implícito, mesmo que ele esteja escondido aí, você vai contá-lo se ele ficar subentendido. Então, nesse caso, nós temos duas orações e, portanto, nós temos um período composto. Certo? É isso. Na outra, eu comprei salgados e ele doces. Agora vocês estão espertinhos, não estão? Quantas orações vocês encontraram aí? Eu sabia que vocês vão acertar. Ah lá, acharam duas orações. Outra vez nós temos período composto. Sim, porque eu tenho certeza de que vocês entenderam o seguinte. Eu comprei salgados. Uma oração. Ele comprou doces. Estou certa? Esta vírgula aqui, vamos aproveitar. Esta vírgula aparece aí justamente para substituir o verbo. Certo? Olha lá. Muita gente chama isso aqui de vírgula vicária. Que nome feio, né? Vicária. Todo o termo vicário, ou toda a expressão vicária, ou qualquer recurso que é vicário. Então, sinal de pontuação vicário, pronome vicário, verbo vicário. Se vocês ouvirem mais alguma vez isso na vida de vocês, vocês já sabem. Essa vírgula chama-se vicária porque ela evitou a repetição de comprar. Ou seja, a repetição do verbo. É só isso. Vicário é o termo que evita, ou uma expressão, palavra, enfim, um termo, alguma coisa que você usa para evitar a repetição de uma palavra ou de um trecho do texto, para evitar repetições, certo? É isso. Agora, o que nós temos aqui, também especificamente, chama-se zeugma. Então, o que é o zeugma? É evitar, né, a repetição de um termo que já foi posto no período. É a mesma coisa, certo? Que eu acabei de explicar. É isso. E muitas vezes, examinador de prova chama de elipse. É que a elipse mesmo, funciona assim, ó. Saímos hoje. Até pôr aí para vocês na luz, ó. Saímos hoje. Então, quando a gente fala saímos hoje, a secretária não está me obedecendo. Quando a gente põe saímos hoje, vejam aí, eu explicitei, deixei claro qual é o sujeito? Eu pus o sujeito expresso na frase? Não coloquei, certo? Eu deixei subentendido aqui no verbo. Então, esse nós que fica escondidinho,
O que fica implícito, mas não porque iria se repetir, simplesmente porque eu deixei implícito. A gente chama de sujeito oculto, não é que vocês aprendiam na escola assim? Que modernamente nós falamos, olha, ele ficou subentendido, ou elíptico. Ele fica elíptico porque é uma elipse, tá certo? Especificamente é um zeugma. Mas às vezes o examinador fala, mas ele vai falar para vocês a elipse de tal palavra, quer dizer, a omissão. Então vocês vão gravar isso aqui tudo como omissão ou substituição. Omissão, porque nós temos aí um termo escondido, certo? Subentendido. E substituição, porque vocês sabem que neste caso em especial, a vírgula substitui o verbo. Tá certo? É isso. Bom, muito bem. Agora eu tenho mais informação. Este ponto e vírgula, já vamos aprender hoje a usar ponto e vírgula, porque tem gente que morre sem saber como é que se utiliza isso. Vocês sabem que não existem regras fixas para ponto e vírgula. O que tem de base e que é praxe é o ponto e vírgula separar termos ou expressões, não é, enumeradas. Por isso, vocês estão vendo um E aí. Olha lá, eu comprei salgados e ele comprou doces. E a gente já aprendeu, nós já revisamos isso nessa aula de hoje, já falamos na aula passada, que esse E é uma conjunção coordenativa, certo? Então a gente sabe que existe uma relação de adição aí, sabemos então que as orações são coordenadas. Ó, se você sabe que essas orações são coordenadas, é porque elas estão enumeradas. Então grava na sua cabeça que o ponto e vírgula, tá aqui, vou deixar marcadinho na lousa. Ponto e vírgula separa enumerações. Vou pôr assim para ficar bem resumidinho. Certo? Olha lá. Ponto e vírgula separa enumerações. Especialmente se ele estiver separando orações e um dos lados ou em um dos termos das expressões enumeradas já exista uma vírgula, porque isso traz clareza. Veja, se nós tivéssemos pontuado assim, eu comprei salgados, vírgula, e ele, vírgula, doces, isso aqui estaria gramaticalmente correto. Gramaticalmente correto. A primeira vírgula separou as orações e a segunda vírgula substituiu o verbo que ia se repetir. Cada uma com a sua função. Mas a leitura faz a gente ter a impressão de que esse ele está no meio da frase. E existe do lado de fora desse ele uma frase completa. Mas fica descabido. Eu comprei salgados, doces. Olha aí, não dá. Então isso confunde um pouco, certo? Então como isso confunde, o que acontece? Se a gente puser o ponto e vírgula e a vírgula, fica clara a diferença de cada um deles no que diz respeito à função. Ponto e vírgula separa as orações e a vírgula substitui o verbo no caso, certo? Poderíamos ter assim ainda. Ponto final, aí vem ele, vírgula, doces. Olha aí, assim que a gente pode separar de qualquer maneira. Então, ponto e vírgula é uma coisa extremamente simples. Separa elementos enumerados, especialmente os longos. Tudo bem? Agora, nesse último exemplo, pessoal, eles estão dormindo. Nós temos dois verbos aí, não temos? 1, 2, olha lá. Só que é como a gente viu na outra aula. Eles fazem uma unidade aqui, certo? Por isso, nós chamamos de período simples. Esses são os casos aí mais chatinhos de vocês avaliarem. O resto dá para contar verbo, que é como se aprendeu na escola. Aí você conta o número de verbos, tem o número de orações, não é? O importante é saber reconhecer locuções verbais e verbos subentendidos. O resto pode contar verbo, que tá tudo certo. Tá bom? Vamos para o nosso intervalo agora? Aí daqui a pouco a gente volta e a gente entra no sujeito, no predicado e depois na concordância. Tá bom? Então até daqui a pouquinho.
Prontinho, gente, já deu tempo de descansar, já voltamos. Olha, nós atrasamos um pouquinho o início da aula hoje por causa da parte técnica. Então eu compenso agora no final, tá bom? A tecnologia tá aí para nos servir, mas de vez em quando ela atrapalha, né? Mas também se não fosse ela, não estaríamos aqui. Vamos lá. Então é o seguinte, continuando em cima do que eu falei, eu expliquei frase, oração, período, certo? Eu já vi que me mandaram uma perguntinha lá. E a pergunta foi se a oração adjetiva é sempre precedida de pronome, com pronome relativo. Sim, eu até falei isso várias vezes na aula, então lembra sempre, é sempre com pronome, só pronome relativo, só os relativos que eu inclusive relacionei na aula passada, né? E eu falei, a única coisa que de vez em quando ela pode aparecer reduzida, aí quando reduzida, tem de ficar atento para ver o sentido, tá bom? Agora outra coisinha... Em relação ao visual aí, parece-me que havia um aluno, acho que é o Keller, né? Ele estava tendo um pouquinho de dificuldade de enxergar o que estava sendo visto. Olha, a gente escureceu o fundo, né? E eu vou tentar fazer a letra um pouco maior. Quem sabe assim não melhora para você, tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar com os termos da oração. Vejam que hoje mesmo nós estamos já entrando em análise sintática, porque tudo que a gente faz em português, no final das contas, é analisando oração, certo? Então, o que interessa é a sintaxe. Por isso que a gente viu primeiro a base, substantiva, adjetiva, advérbio, expressões adjetivas, expressões adverbiais, né? As locuções verbais. E aí a gente já está entrando em análise sintática, sem esquecer que aquelas classes gramaticais nos são importantes, certo? Agora, o que a gente faz é estudar o comportamento delas na frase do mesmo jeito que nós vimos antes, só que nós vamos pôr os nomes sintáticos. Então vai aparecer para vocês aí na tela, já vai aparecer isso. Aí, apareceu bem como assim. Então, o primeiro tópico foi aquele de a gente diferenciar frase, oração e período, certo? Agora, o segundo tópico são os termos da oração. Então, dentro dos termos da oração, nós temos o seguinte... Imaginem que vocês têm dinheiro para comprar um carro bem bacana, mas bastante dinheiro para comprar o carro que vocês querem do sonho. Então, quando vocês forem comprar esse carro, com bastante dinheiro no bolso, hein? Vocês vão comprar um carro completo ou um carro básico, hein, gente? Eu acho. Tenho quase certeza que a maioria diz, claro, que eu vou comprar um carro completo, né, professora? Não vou comprar um carro básico. Agora, por que a gente tem mania de grandeza, né? Porque, veja bem, o carro básico levaria você para onde você quisesse, numa boa, sem precisar pegar lotação nenhuma, não é verdade? Mas a gente gosta de carro completo. Com as orações, isso não é difícil. Se nós trabalharmos só com o que é básico, a gente vai ter lá, o João saiu. Você se lembra daquela frase? O João saiu é uma frase básica. Ela tem os elementos essenciais e o sentido acontece. Mas a gente gosta de muita informação, né? Porque é um bando de fofoqueiro nessa vida. Aí a gente gosta de falar que o João saiu de braço dado com a Maria, amiga da namorada dele, essas coisas todas. Então vejam só, que no final das contas, tudo tem a ver com a base. O principal é a base, o restante é consequência. É a mesma coisa do carro, não se esqueçam. O que nós estamos vendo aí, que vocês estão vendo comigo aí na tela, são os termos básicos, aqueles considerados essenciais da oração. Os dois considerados por norma, né, básicos, essenciais, são sujeito e predicado. E quando a gente estuda o predicado, a gente também acaba estudando o predicativo, certo? Então veja bem, eu coloquei para vocês aí o seguinte, que o sujeito é o nome do assunto da frase, certo? Então, por que eu coloquei assim? É o nome do assunto da frase. Porque veja bem, se eu disser que o João saiu, qual é o assunto? De quem que eu estou falando? Não é do João? Então esse é o assunto, certo? Esse é o assunto. Mas é o nome do meu assunto, porque é o nome daquela pessoa, certo? Gramaticalmente, eu até falei isso já para vocês, não se esqueçam nunca mais, um sujeito que é o assunto, então, sempre vai ser representado por um nome. Lembrando aquele conceito que nós vimos, quem que é o nome? É o substantivo ou qualquer palavra que o substitua. Na oração, é claro. Tá certo? Então, se eu falo, isso venceu, qual vai ser o sujeito? O isso, certo? Porque é uma palavrinha que você usou para substituir o nome, o substantivo. Então, é nome e vira sujeito, tranquilamente. Então, lembrando aquele conceito básico, o sujeito sempre vai ser o nome do assunto da frase. Tudo bem?
O predicado, por sua vez, como vocês estão vendo aí, é a informação que você quer dar sobre aquele assunto. Então, na frase o João saiu, de quem que eu estava falando? Do João. E o que eu quis falar a respeito do João? Que ele saiu, professora, isso. Então, o saiu vai ser o quê? O predicado, tá certo? Vai ser o predicado. E eu pus aí logo abaixo do predicado a palavrinha verbo, para vocês se lembrarem que no predicado sempre estará quem? O verbo, certo? Sempre estará o verbo. Por isso mesmo que quando a gente coloca lá, o João saiu, certo? O sujeito vai até aqui, que é o nome, João, certo? Até aqui a gente achou o sujeito. E o que sobrou daqui para frente é o predicado. E vejam que no predicado, quem que a gente tem? O verbo, certo? É isso. Agora, o que não pode confundir é o predicado com o predicativo. Eu já coloquei o predicativo aí pelo seguinte. Normalmente em gramáticas, em livros quaisquer que vocês queiram pegar para estudar, o predicativo é sempre visto no estudo do predicado, certo? Outros preferem colocar o predicativo como termo complemento, que seriam no item B, porque o item A é termos essenciais, né? Item B seriam os termos integrantes, os complementos. Mas aí, veja bem, isso não quer dizer nada. O que interessa é que a norma, a praxe, essenciais são o sujeito e predicado, e o predicativo anda junto com o estudo do predicado, com o comportamento do verbo e tudo mais. Então, eu vou dar assim mesmo, que eu acho muito mais interessante. E vejam, a gente já faz a diferença entre a terminologia predicativo e predicado. Vejam só, vocês já ouviram a frase assim, aquela moça é cheia de predicados para se casar? Já ouviram essa frase? Bom, quem não ouviu ainda está ouvindo hoje pela primeira vez, não tem importância, eu explico já. Quando a minha avó falava isso, porque essa expressão é bem antiga, quando a minha avó falava isso, nossa, a moça é cheia de predicados para se casar, ela estava querendo dizer que a moça sabia lavar, passar, cozinhar, não é isso, gente? É. Então vejam bem, se dizia que a moça era cheia de predicados justamente para dizer que ela tinha vários atributos, certo? Vários atributos de uma pessoa casamenteira, de uma mulher pronta para se casar. Por isso que quando a gente pensa em lavar, passar, cozinhar, que são esses atributos considerados bons para um casamento, não é? A gente entende que hoje em dia não se fala mais isso. Ai, a moça é cheia de predicados para se casar. Por isso que essa frase não é mais falada. Porque hoje em dia é difícil a mulher saber lavar, passar, cozinhar, graças a Deus, não é? Graças a Deus. E aí os atributos são outros, mas aí a gente já não usa mais aquela frase, tá? De qualquer maneira, isso faz a gente entender o que significa a palavra predicado. Então, predicado é isso. Por isso mesmo que eu coloquei para vocês que o predicado é a informação que você tem sobre o sujeito. Que os predicados são os atributos que você sabe a respeito da moça que ela tem, que são bons para se casar. Então, a relação é a mesma. Então, predicado é isso, é o que você falou sobre aquele sujeito ou a informação que você quer dar. Até porque a frase pode não ter sujeito. Por exemplo, choveu ontem. Olha, ninguém nessa vida chove, não é? Por isso mesmo que nesse caso a oração fica sem sujeito, né? Porque não existe sujeito que pratique a ação de chover. De qualquer maneira, é a informação que você quis dar. E tem verbo, que é o verbo chover. Por isso, é uma oração, por isso é um predicado, ao mesmo tempo, né? O sujeito não existe, tá certo? É nesse sentido que eu falo que o predicado é mais essencial, digamos assim, né, do que o sujeito, porque sem predicado, vejam só, não vai haver verbo, logo não existirá oração, não é verdade? E o predicativo? Olha, vamos pensar comigo. O predicado tem esse sufixo que vocês estão vendo aí, que é esse aqui, né? Sufixo, aquela parte do final da palavrinha. Quando vem antes é o prefixo, né? Que é pré. E no predicativo, né? A gente tem dentro dessa estrutura aqui esse pedacinho. Esse pedacinho indica pra gente que o predicativo é menor do que o predicado. É a mesma coisa de quando você fala globo e glóbulo. Quem é menor? O glóbulo. Não a palavra, né, gente? O glóbulo em si, o ser glóbulo é menor. Esse final, ulo, que a gente põe aí, é de diminutivo. Então, um glóbulo tem essa terminação, tem esse sufixo, porque é menor do que um globo. Assim como homúnculo, parece um palavrão, né? Mas homúnculo, então, é o quê? É o diminutivo
do homem, certo? É esse mesmo. Homúnculo é o diminutivo do homem, tá certo? Predicativo é o diminutivo do predicado. Então, grava isso na sua cabeça. Predicado grandão, predicativo piquititico, certo? É assim que funciona. E aí, vejam só. O predicativo, ele fica no diminutivo, vamos dizer assim, porque ele vai ficar sempre dentro do predicado, certo? Porque não deixa de ser um atributo que você dá sobre um determinado ser, tá? Tanto é um atributo especificamente na gramática, que eu coloquei para vocês aí no conceito. Predicativo, o que que é? É uma característica, certo? A gente até pode acrescentar aqui ou estado, que foi uma coisa que a gente falou bastante na outra aula. Característica ou estado. Essa característica ou esse estado podem ser do sujeito, como podem ser do objeto. Tanto faz, desde que ele seja importante dentro do contexto. Então, inicialmente nós vamos gravar esse conceito. É uma característica ou um estado importante dentro do contexto. Pode ser do sujeito da oração, como pode ser do objeto. Então, a gente vai lembrar já a ideia mínima disso. Vamos lá, posso mudar? E foi para outro lugar. Mas a gente volta aí. Bom, então, enquanto ele coloca lá para mim, olha só. É uma característica ou estado importante. A gente vai gravando inicialmente esse conceito, certo? A gente vai gravar esse conceito inicialmente, porque eu vou dar para vocês agora um raciocínio básico de sujeito, predicado, predicativo, certo? E aí, quando a gente terminar a parte de concordância, eu retomo essa informação aqui, e a gente aprofunda um pouco mais a parte do predicativo. Por hora, o que a gente tem aqui já é o importante. Já é o importante, certo? Aí, vai lá. Agora pode ir material. Agora foi. Então, olha lá. Frases simplesinhas para a gente poder entender. Carlos correu é a mesma coisa de o João saiu, concorda? Qual que é o sujeito? Não, Carlos. Então tá aqui, ó. Achei o sujeito. O que sobrou é o predicado. Importante verificar o seguinte. Você achou o sujeito, já verifica o seguinte, sujeito não é o nome do assunto? Eu falo assim porque eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês o que é um sujeito, o que é o sujeito da oração, a maioria de vocês, se não todos, vai me dizer o seguinte, professor, é aquele que pratica a ação, né? Só que aí a gente tem de lembrar que o sujeito não é só aquele que pratica a ação, é aquele que pratica a ação. É aquele que sofre uma ação. Então, se eu digo Carlos correu, como aqui, você já tem que pensar, bom, ele praticou a ação de correr. Então, ele agiu, é agente, né? Se eu disser que o Carlos foi machucado pela pedra, aí ele não praticou mais a ação de machucar, ele foi machucado pela pedra, ele recebe, ele sofre essa ação, certo? E se eu disser que o Carlos é bonito, vejam, ele não pratica a ação de ser bonito, pratica? Não pratica, não. Eu estou dando só um atributo de Carlos. Só, mais nada. Então, você já pensa em tudo isso quando você localizar o sujeito, certo? Olha lá, ele pode praticar ação, pode sofrer a ação, pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo e ainda pode não ter nada a ver com a ação. Entendido? Então, no Carlos correu aí no exemplo, o Carlos é um sujeito que age, né? É um sujeito agente. Já verifica isso. Já verifica, lembra? Porque aí ajuda você a já compreender o comportamento do verbo. Vejam que aí nós temos um verbo de ação. Voltamos ao que fazíamos na outra aula, certo? Olha lá, o que eu falei. Agora a gente vai complementando aquilo que a gente já viu, certo? Carlos é nome mesmo, não é verdade? Então ele é núcleo, certo? Ali ele é o nome, então ele é núcleo do sujeito, ao mesmo tempo que ele é o sujeito. O que sobrou é predicado, e dentro desse predicado nós temos aí um verbo de ação. Muito bem. No exemplo ao lado, aqui, Carlos estava pelado. Vamos lá, qual que é o sujeito outra vez? Eu já sei que todo mundo acertou esse. É o Carlos. Agora vejam lá, ele praticou ação? Não, ele não praticou ação não, professora. Que bom. Então, aí dentro do predicado, vão acompanhando que eu praticamente dito que eu estou escrevendo, certo? Então, aí dentro do predicado, já analisem o verbo. Apareceu um verbo de ação nesse caso? O Carlos pratica a ação de estar? Não, né? Não pratica nenhuma. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. O Carlos estava pelado.
tem aí na frase o que pra gente no sentido, em termos de interpretação? Que nós temos aqui o estado do Carlos. Não temos o estado do Carlos? Temos o estado dele. Se você tem o estado dele, esse verbo que não indicou ação mesmo, só pode realmente ser chamado de verbo de ligação. Aí na outra aula eu combinei com vocês. Achou um verbo de ligação, não achou? Então, com certeza, o que você tem aí à frente vai ter valor de adjetivo. Vai ter valor de adjetivo. Se for um adjetivo, continua sendo adjetivo. Se não for, passa a ter valor de adjetivo, como o jacaré virou bolsa, em que o substantivo bolsa passou a exercer a função de um adjetivo, certo? Olha, a gente deu um pulo aqui na sintaxe. O que acontece aqui pelado, na morfologia, é um adjetivo mesmo. É uma característica do Carlos mesmo. E a frase, aliás, no estado dele, né? E, aliás, a frase Carlos estava pelado está aí justamente para indicar o que pra gente? O que foi falado sobre o Carlos? Ora, que ele estava pelado. E se eu tirar o pelado aí da frase, vai fazer diferença? Carlos estava? Faz, professora, faz diferença. Carlos estava, para alguns nem tem sentido. Eu sei disso. Mas até tem. Carlos estava, por lógica, se ele está, ele está. Em algum lugar, certo? Se eu quiser saber onde que é, já é coisa de fofoqueiro, certo? Mas nesse caso não, a frase foi feita especialmente para falar desse pelado aí. Então, nesse caso, o que nós temos aqui é um predicativo. É um predicativo. Predicativo foi o que eu escrevi aí. E é um predicativo de quem? Do sujeito, obviamente, certo? Então, agora vamos para o lado prático. Se você encontrou um verbo de ligação, não há por que ter dúvida. O que você tem aí à frente é predicativo do sujeito. Não precisa ter dúvida. É predicativo do sujeito. Ok? Estamos combinados. Muito bem. Vamos para outra frase aqui embaixo. Carlos correu pelado. Vamos lá, o sujeito de novo. É o Carlos. Ele voltou a agir? Então eu já sei que isso aqui é um verbo de ação. Muito bem. Também já sei que tudo isso aqui é um predicado. Certo? Olha lá, a gente já sabe tudo isso. Tudo bem? É um predicado. Carlos, sujeito, o que sobra é o predicado. Temos aí um verbo de ação, não é isso? Bom, mas agora nós também temos o seguinte. Nós temos uma característica aí, que pelo sentido é do sujeito. Agora a pergunta que não quer calar, né? Esse pelado é importante para a frase, para a gente saber se ele é predicativo ou não? Vamos perguntar para a frase dizendo o seguinte. Carlos correu. Do mesmo jeito que eu fiz em Carlos estava. Se eu penso Carlos correu, veja bem, faz falta. É diferente de dizer Carlos correu pelado? Vejam se é diferente. Não é uma questão de fazer falta. Ver se mudou o sentido. Mudou ou não mudou? Para muitos não mudou nada. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Imagina o Carlos correndo. Se eu falar Carlos correu, você vai imaginar lá o Carlos correndo. Imaginaram aí? Imaginaram? Agora, imagina Carlos correu pelado. Pensa de novo, Carlos correu pelado. A cena é a mesma? Ah, não é, né? Fez diferença. Eu imagino que tenha feito muita diferença para muita gente. Fez muita diferença. Quer dizer que se fez diferença, é porque é importante. Então, se é importante, nós temos aí o quê? Um predicativo do sujeito. Ah lá, predicativo do sujeito outra vez. Predicativo do sujeito. Agora eu vou dar uma dica. Eu expliquei para vocês o ideal. A dica, ó a dica, ó a dica. Se eu tenho aí Carlos correu pelado, né? E Carlos estava pelado, independentemente do verbo. Quando você tiver verbo de ligação, é certeza que o que está à frente é o predicativo. Isso nunca vai mudar. Só existe verbo de ligação quando existe um predicativo do sujeito. Uma coisa pede a outra, certo? O verbo de ligação, ele pede, que verbo de ligação só serve para ligar uma característica do sujeito ao próprio sujeito. Ele não tem outra função, é só esta. Olha que coisa bico, é fácil. Verbo de ligação liga. Característica ao sujeito e fechou, certo? No outro exemplo que eu falo Carlos correu pelado, vejam lá. Vejam lá. Você não tem de novo uma característica do sujeito que está lá no predicado? Gente, apareceu característica do sujeito. Lá dentro do predicado, distante desse sujeito, você também não precisa ter dúvida, nem precisaria tirar o pelado aí da frase para ver se o sentido mudou ou não. Eu quis mostrar para vocês a importância do predicativo.
ele colocado na frase, ele altera o sentido. Mas a dica é que se você tem uma característica, um estado do sujeito lá no predicado, só existe uma classificação possível aí, predicativo do sujeito. Sempre, sempre. Isso não muda. Achou uma característica, um estado do sujeito dentro do predicado, é predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é o termo mais fácil que existe na face da Terra, na análise sintática, para você reconhecer, certo? É só isso, é sem segredo e sem dificuldade, tá bom? Ok, vamos para outra frase agora. Julgaram o réu culpado. Vamos lá, julgaram o réu culpado. Olha, o sujeito aqui está escondidinho. A frase não nos diz que sujeito é esse, então é o eles que está aí, né? É aquele sujeito que nós chamamos de sujeito indeterminado, certo? Por quê? Porque eu usei o verbo em terceira pessoa do plural, sem referência nenhuma de sujeito no texto. Olha, não existe referência. Eu falo, olha, quebraram a janela. Quem foi que quebrou? Não dá para saber, certo? Então, o sujeito indeterminado é nesse sentido. O verbo vem em terceira pessoa do plural e você não sabe quem foi que praticou a ação, tá bom? Nas outras frases em que havia aí o sujeito Carlos, um núcleo só, não foi o que a gente viu? Que o Carlos é nome e por isso é núcleo. É aí que a gente chama o sujeito de sujeito simples. Não é um sujeito simples? É. Que a gente vai rever agora todas as classificações do sujeito no estudo da concordância verbal. É lá que você tem que saber se o sujeito é simples ou composto, então lá que eu vou dar todas as classificações. Mas já vou lembrando aqui, um núcleo já sabe que o sujeito é simples, certo? Sujeito simples, em todas elas. É agente e é simples. Tudo bem? Você pode pôr as duas classificações aí. Agente e simples, tranquilíssimo. Bom, então lá no eles julgaram o réu culpado, eles é um sujeito aí que a gente colocou só para fazer a ilustração, porque o que nós temos nessa frase é um sujeito indeterminado. Lembrei vocês do conceito de sujeito indeterminado, então tudo que está aí, daqui para frente, é um predicado, ok? E esse verbo julgar é verbo de quê, gente? De ação, muito bem. Verbo de ação, de praticação de julgar, ok? Julgar. Bom, quem julga, julga alguém. Vamos lembrar, quem julga, julga alguém. No seu raciocínio, julga alguém. Olha como é que eu fiz. Quem julga, não é aqui que vai dar? Qual que foi o raciocínio? Vou deixar ilustradinho aí, ó. Julga alguém. Vê se apareceu alguma preposição antes do alguém. Não apareceu nada antes do alguém? Então esse verbo não pediu preposição, que é assim que a gente fala, tá? Quem julga, julga alguém, não pediu preposição. Ele pediu um complemento, Então, o réu aí é um complemento do verbo? Sim, o réu é complemento do verbo. Um complemento verbal. Como é que nós chamamos o complemento verbal? De objeto. Já vamos lembrando, de objeto. Complemento verbal é objeto, foi isso que eu escrevi aí embaixo. Abreviei. É objeto. Pediu preposição? Não. Então, é um objeto direto. Sem preposição, a relação é direta. Então, está aqui, objeto direto. Certo? Objeto direto. Escrevi pequenininho, mas é objeto direto, senão não vai caber tudo aí. Ok? Olha lá, objeto direto. Muito bem. Achamos um objeto, que o que me interessa é que vocês entendam que o complemento verbal e se lembrem de que o complemento do verbo é o objeto. Tá aí. Então, ele é um objeto, certo? E eles julgaram o réu culpado. Agora, pensa comigo. Pensa aí comigo. Se eu tirar o culpado aqui da frase, esquece a frase e pensa, olha, julgaram o réu. O sentido vai ser o mesmo da frase? Vejam se é o mesmo sentido. Julgaram o réu é o mesmo sentido? Não, né? Eu vou explicar por quê, para quem não entendeu. Se eu falar julgaram o réu, do que eu tenho conhecimento? Que o réu realmente foi julgado e pronto. Se eu digo julgaram o réu culpado, além de eu saber que o réu foi julgado, eu também sei que ele foi considerado culpado. Então, isso muda todo o sentido da frase, certo? Olha lá, julgaram o réu
e o consideraram, lá no sentido, culpado, certo? Então, vejam bem, se a gente tira essa informação altera o sentido da frase,